Cauê abandonou Maíra depois de 18 anos de casamento. Seu tempo já passou. Ninguém mais vai te querer. Deixou para trás dívidas, 2 filhos e uma casa prestes a afundar, enquanto começava uma vida nova, ao lado de uma amante muito mais jovem. Mas um ano depois, quando viu a ex-esposa na televisão nacional diante de milhões de pessoas, entendeu que tinha cometido o maior erro da vida. Maíra estava parada diante da janela da cozinha, mexendo o café na xícara quase sem perceber, enquanto observava as crianças dos vizinhos brincando na rua. 18 anos antes, ela havia olhado o mundo daquela mesma janela com um coração completamente diferente. Naquela época era uma mulher jovem cheia de planos, sonhos e certezas. Naquela terça-feira comum, porém, ao completar 43 anos, ela não imaginava que sua vida estava prestes a ser cortada em 2 metades antes e depois. A chave girou na fechadura com um som seco alto demais para um fim de tarde qualquer. Cauê entrou, mas não chamou por ela como sempre fazia. Não perguntou pelo jantar. Não largou a pasta no sofá com a pressa costumeira. Maíra sentiu o peito apertar antes mesmo de vê-lo direito. Conhecia aquele homem havia 20 anos, fora casada com ele por 18. E o silêncio dele dizia mais do que qualquer frase. Maíra, a gente precisa conversar. A voz dele soou distante, quase burocrática. Sem tirar o paletó, sem trocar os sapatos, ele atravessou a sala como se estivesse entrando num escritório, e não na casa onde construiu uma família. Maíra foi atrás segurando a xícara na frente do corpo como se ela pudesse servir de escudo. Cauê parou no meio da sala, evitando encará-la. Aos 45 anos, ainda era um homem bonito. Os fios grisalhos nas têmporas davam um ar de importância. O corpo atlético, o relógio caro, o terno impecável. Durante anos, Maíra havia sentido orgulho daquele marido elegante e bem-sucedido. Falava dele às amigas com um brilho nos olhos. Esteve ao lado dele quando a construtora ainda era apenas um projeto arriscado, aceitou abrir mão da própria carreira para cuidar da casa e dos filhos, enquanto ele crescia profissionalmente. Deixou de lado o jornalismo que amava para que ele pudesse perseguir as próprias ambições. Eu quero o divórcio, ele disparou rápido como quem arranca um curativo antes de perder a coragem. A xícara escapou das mãos de Maíra e se espatifou no piso de madeira. O café quente respingou nas pernas dela, mas ela não sentiu dor. Por dentro tudo havia congelado. O que sussurrou, embora tivesse escutado perfeitamente, era apenas a mente se recusando a aceitar. Eu estou com outra pessoa. Lavínia, minha secretária. Ela tem 25 anos, Maíra. A gente quer ficar junto. Maíra foi descendo devagar até se sentar na poltrona favorita. Aquela poltrona em que lia histórias para os filhos, em que cochilava esperando Cauê voltar tarde das reuniões, em que tantas vezes imaginou o futuro da família. Lavínia. Ela lembrava daquela moça, alta loura com um rosto quase infantil e um olhar calculista demais para a idade. Maíra tinha chegado a dar um lenço bonito de presente no aniversário dela, quando Cauê comentou que a secretária era dedicada e merecia uma lembrança. 18 anos, Cauê. 18 anos. A voz saiu falha áspera. Dentro dela passavam cenas inteiras de uma vida. A proposta de emprego num jornal regional recusada quando Gael nasceu. As noites em claro ao lado de Yara febril enquanto o marido viajava a trabalho. As economias apertadas no período em que a empresa dele quase quebrou. O apoio silencioso. A fé. A parceria. Tenta entender. Não é nada, pessoal, disse ele enfim. E quando a encarou, havia nos olhos dele apenas pena. Aquele tipo de pena que fere mais que desprezo. A gente mudou. Eu mudei. Tenho outras necessidades, outros planos. Maíra se levantou. Algo quente e duro começou a despertar dentro dela. E os nossos filhos, Gael tem 16. Yara tem 14. Eles ainda precisam da família deles. Crianças crescem. Eles vão entender. E eu perguntou ela, e a própria voz lhe soou estranha, firme e cortante. Fazia anos que não falava assim. No jornal da faculdade, as pessoas sabiam que quando Maíra adotava aquele tom, era melhor não subestimá-la. Cauê deu de ombros e aquele gesto encerrou qualquer dúvida que ainda pudesse restar. Indiferença. Era isso que ele sentia pela mulher que lhe dera os melhores anos da vida. Você, ele repetiu com uma frieza quase clínica. Maíra, vamos ser sinceros. Você tem 43 anos. Nessa idade o bonde já passou. Ninguém mais vai te querer. Você é uma dona de casa sem profissão, sem dinheiro, com 2 filhos nas costas. Lavínia é jovem bonita. Tem a vida toda pela frente.
Quer viajar, crescer, ter filhos. E você, o que pode oferecer? Reclamação, cansaço, conversa sobre passado. Cada palavra acertava com precisão. Maíra olhou para aquele homem e não reconheceu nada. Onde tinha ido parar o rapaz que lia poemas para ela no campus da universidade? O homem que chorou ao pegar os filhos no colo pela primeira vez? O marido que até um ano atrás dizia que eles venceriam qualquer crise juntos? Sai da minha casa, ela disse baixo. Oque. Sai da minha casa, gritou tão alto que o cachorro no corredor latiu assustado. Agora. E não volta mais. Maíra se comporta como adulta. A casa está no meu nome. O financiamento também. Você pode acabar sem nada. O tom dele mudou de novo agora com a segurança de quem já tinha calculado tudo. Não era uma conversa de casamento. Era uma negociação. Sem nada, ela riu. Um riso estranho, quase assustador até para si mesma. E o que eu tive com você, Cauê me diz. Móveis bonitos. Um carro caro que você usava para ir encontrar a amante férias, uma vez por ano em que você passava o tempo todo no celular com gente da empresa. Nesse instante a porta da frente bateu. Os filhos haviam chegado. Gael vinha do treino. Yara tinha ido estudar com uma amiga. As vozes dos dois, normalmente tão leves, atravessaram a casa como lâminas. Mãe, que cheiro é esse? Por que tem café no chão? Perguntou Yara, surgindo na porta da sala. O rosto da menina mudou no mesmo instante. Crianças sentem a pressão entre os pais como quem sente a mudança no tempo. Não foi nada, meu amor. Só derrubei a xícara, disse Maíra, tentando sorrir. Gael apareceu logo atrás. Alto, magro, ainda desajeitado, muito parecido com o pai. Ele olhou para os dois e franziu a testa. Pai, por que você ainda está de terno dentro de casa? Cauê encarou os filhos. Por um segundo, Maíra viu hesitação nele. Um resto remoto de humanidade. Vão pro quarto. Eu e sua mãe estamos conversando. Sobre o que? Yara perguntou, os olhos já marejados. Ela sempre fora a preferida do pai, a que sentia primeiro qualquer mudança no humor dele. Assunto de adulto, princesa. Depois a gente fala. Quando os dois saíram, Cauê tirou do bolso interno do paletó algumas folhas dobradas. Aqui está o acordo de separação. A casa fica para você, mas o financiamento passa a ser sua responsabilidade. E vou pagar a pensão das crianças dentro do que a lei exige. Maíra pegou os papéis com as mãos tremendo. Os números dançavam diante dos olhos. O saldo restante do financiamento era absurdo para alguém sem emprego. A pensão mal cobria o básico. Você pensou em tudo. Eu sou empresário, Maíra. Emoção é um luxo que eu não posso me dar. E amor, e família, também viraram luxo. Ele não respondeu. Pegou a chave do carro na mesa e foi em direção à porta. Cauê chamou Maíra. Elle se virou. Se eu tivesse adoecido, se algo grave tivesse acontecido comigo, você também iria embora. Ele demorou alguns segundos. Não sei. A honestidade foi mais cruel do que qualquer mentira. A porta se fechou atrás dele com um clique discreto. E Maíra ficou sozinha na sala, cercada pelos cacos da xícara quebrada e dos restos da vida que conhecia. Dos quartos vinham vozes abafadas. Gael provavelmente explicava alguma coisa à irmã. Talvez os dois já tivessem entendido tudo sem necessidade de ouvir mais nada. Maíra se ajoelhou no chão e começou a recolher os cacos. Um deles cortou seu dedo. O sangue apareceu rápido. A dor era estranhamente boa. Pelo menos provava que ela ainda conseguia sentir alguma coisa. 43 anos. Ninguém vai te querer. A frase girava na cabeça como uma música ruim que não acaba, porque um dia ela fora outra pessoa. Uma jornalista ambiciosa, inquieta, a mulher que sonhava fazer grandes reportagens, entrevistas, importantes matérias que mudassem alguma coisa. Em que momento aquela jovem desapareceu entre cafés da manhã, boletos, reuniões de escola e almoços de família? Na manhã seguinte, Maíra acordou no sofá da sala. O pescoço doía. Os olhos estavam inchados. Durante alguns segundos ela não lembrou por que se sentia tão vazia. Então tudo voltou: o divórcio, Lavínia, as palavras cruéis, os papéis, o silêncio. Da cozinha vinha barulho. Os filhos se aprontavam para o colégio. Ela olhou no relógio. 7 da manhã. Como sempre, havia café da manhã, para preparar lanche, para separar dinheiro para o intervalo, cadernos para conferir. A rotina de mãe seguia intacta, ainda que o chão da vida tivesse cedido. Mãe, por que você dormiu no sofá? Yara perguntou da porta, de uniforme e mochila nas costas. Peguei no sono, vendo TV, mentiu Maíra, tentando ajeitar o cabelo. E o pai? Perguntou Gael, surgindo atrás da irmã.
Na voz dele não havia ingenuidade. Ele queria a verdade. Maíra olhou para os dois. Yara, tão parecida com ela, de olhos castanhos grandes e escuro sensível sonhadora. Gael, a cópia do pai, mas com uma doçura no olhar que Cauê já tinha perdido havia muito tempo. Como se explica a dois adolescentes que a família deixou de existir de um dia para o outro? O pai saiu de casa. A gente decidiu ficar um tempo separado. As palavras saíram duras. Vocês vão se divorciar, disse Yara. Não perguntou. Afirmou. Vamos, meu amor. Gael deu um soco no batente da porta. Eu sabia. Eu não sou idiota. Faz meses que ele quase não fica em casa. E quando ficava, olhava pra gente como se já fosse uma visita. Gael. Não, mãe. Chega. E aquela secretária, aquela que ligava de noite, a gente ouvia a voz dele no telefone. Aquilo não era papo de trabalho. Yara começou a chorar em silêncio. As lágrimas escorriam sem soluço. Maíra abraçou a filha e sentiu os próprios olhos voltarem a arder. A gente vai dar um jeito, disse, embora nem ela acreditasse totalmente. Nós três somos uma família. A gente vai dar um jeito. Mas quando os filhos saíram para a escola, a realidade entrou inteira pela casa. Maíra abriu o notebook e começou a olhar vagas de emprego. Formação em jornalismo, 15 anos fora do mercado. Experiência em administração doméstica e criação de filhos. Quem se interessaria por aquilo? O telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Dona Maíra aqui. É da imobiliária Prime Lar. Recebemos uma autorização do senhor Cauê para colocar o imóvel à venda. Ela desligou sem responder. As mãos tremiam. Ele nem tinha avisado. Simplesmente decidira vender a casa onde os filhos nasceram, cresceram, adoeceram, riram, choraram. Os dias seguintes passaram como um pesadelo quebrado em pedaços. Maíra ligava para vagas, mandava currículo, escutava sempre a mesma resposta com palavras diferentes. Muito tempo fora do mercado. Estamos buscando um perfil mais jovem. Entraremos em contato. Numa agência de empregos, uma atendente de pouco mais de 20 anos, muito parecida com Lavínia, explicou com um sorriso de falsa delicadeza. O mercado está competitivo. As empresas preferem gente mais nova com disponibilidade total. A senhora tem filhos, responsabilidades. Isso pesa. Eu preciso de trabalho, disse Maíra abaixo. Qualquer trabalho. Posso oferecer vaga de auxiliar de limpeza num centro comercial ou operadora de caixa em supermercado. Mas o salário é baixo. Acho difícil cobrir financiamento. Maíra saiu dali e se sentou num banco perto da calçada. Auxiliar de limpeza. Aos 43 anos, com diploma universitário, tudo o que o mundo parecia lhe oferecer era isso. Ninguém vai te querer. Em casa, outros golpes a esperavam. Conta de luz, prestação da casa, fatura atrasada dos cartões. Durante anos, Cauê cuidara das finanças. Maíra nem sabia o tamanho real das dívidas da família. Agora descobria que eram muitas. Mãe, por que cortaram a internet? Perguntou Yara ao chegar da escola. Esqueci de pagar. Amanhã volta, mentiu. Ela não tinha dinheiro para pagar. Tem alguma coisa para comer? Gael abriu a geladeira e soltou um assobio sem humor. Mãe tá vazia. Maíra contou o dinheiro da carteira. Dava para macarrão e salsicha. No mercado, enquanto esperava na fila com os produtos mais baratos que encontrara, ouviu uma voz conhecida. Maíra, Maíra Saldanha. É você. Ela se virou e viu Zuleika Barreto, antiga colega do jornal regional, onde havia estagiado na juventude. Zuleika estava elegante, bem vestida, cabelo impecável, maquiagem profissional. Zuleika. Maíra tentou sorrir. Meu Deus, quanto tempo! Como você tá? E o Cauê? Maíra engoliu em seco. A gente se separou. Dizer aquilo em voz alta pela primeira vez para alguém de fora doeu e aliviou ao mesmo tempo. Sinto muito. Eu não sabia. Zuleika lançou um olhar rápido para a cesta de compras de Maíra, para a roupa amassada, para o cansaço no rosto dela, e algo de genuinamente comovido apareceu em sua expressão. E você está trabalhando? Estou procurando. Zuleika pensou por um instante. Você já pensou em voltar para o jornalismo? O coração de Maíra deu um salto. Jornalismo. A palavra parecia vir de outra vida. Você acha que alguém me contrataria depois de tanto tempo? Na cidade abriu um portal novo com redação pequena, mas séria. O editor-chefe é um conhecido meu, Heitor Valença. Posso falar com ele. Ele vive reclamando que tem muito repórter novo que só sabe copiar notícia da internet e pouca gente que saiba ouvir as pessoas de verdade.
Elas trocaram telefones. Zuleika prometeu ligar para o editor. Maíra foi para casa com um saco de macarrão, uma bandeja de ovos e algo que não sentia havia muito tempo: esperança. Talvez a vida não terminasse aos 43. Talvez ela estivesse apenas recomeçando. 2 dias depois, o telefone tocou enquanto Maíra tentava esticar o resto do arroz para o jantar dos 3. Dona Maíra, aqui é Heitor Valença, editor-chefe do Jornal da Cidade. A Zuleika falou muito bem da senhora. Poderia vir amanhã para uma conversa. O coração bateu tão forte que ela teve certeza de que ele conseguiria ouvir pela linha. Claro. Que horas? Às 10. Rua do Comércio, número 15, terceiro andar. Naquela noite, Maíra revirou o armário inteiro. Quase tudo era velho demais ou informal demais. Separou um vestido azul marinho e um blazer preto. Não era o ideal, mas era o melhor que tinha. Mãe, você tá bonita, disse Yara parada na porta do quarto. O pai é um idiota, Yara. Mas por dentro Maíra concordou. Na manhã seguinte parou diante do espelho no corredor do prédio comercial, tentando conter o nervosismo. Terceiro andar. Redação do Jornal da Cidade. A placa era nova. O cheiro, porém, era antigo café papel tinta pressa. Heitor Valença era um homem de pouco mais de 50 anos, barba grisalha, curta, óculos e um olhar atento. A sala dele era pequena, cercada de pilhas de jornais e revistas. Senta, dona Maíra. A Zuleika falou muito de você. Jornalismo pela Universidade Estadual, certo? Trabalhou um tempo no interior. Por que saiu da profissão? Casei. Vieram os filhos. Meu marido insistiu para que eu ficasse em casa. Entendo. E o que mudou agora? Me divorciei. A palavra ainda machucava, mas menos. Preciso sustentar meus filhos. Heitor assentiu. A redação é pequena. O salário não é grande. A pauta é local, bairro, escola, saúde, transporte, obra pública, problema de gente comum. Mas é trabalho sério. Interessa? Muito, respondeu Maíra com uma sinceridade que o fez sorrir. Então vamos fazer assim. Escreve uma matéria-teste. Dá uma olhada no nosso estilo, escolhe um assunto da cidade e me traz um texto curto. Se funcionar, você entra em experiência. Quanto tempo eu tenho? 1 semana. Basta. Em casa, ela mergulhou no site e nas edições antigas do jornal. Matérias simples, diretas sobre buracos, posto de saúde, ônibus, creches, problemas reais. Nada de exibicionismo. Era reportagem para quem precisava ser ouvido. No dia seguinte, caminhando pelo centro, Maíra viu operários reformando uma praça perto da prefeitura. Bancos novos, flores, piso trocado. Parecia uma pauta banal. Mesmo assim se aproximou. Bom dia. Sou jornalista. Posso fazer umas perguntas? O encarregado respondeu sem muito interesse. Reforma da praça. Programa de revitalização urbana. Quanto foi investido? 2 milhões de reais. 2 milhões numa praça pequena. Ela anotou. Passou o resto do dia conversando com moradores. Idosos reclamavam que os bancos antigos eram melhores. Mães gostavam do novo parquinho. Um comerciante dizia que as árvores cortadas faziam mais falta do que qualquer pintura bonita. À noite, Maíra sentou diante do notebook. Os dedos tremiam no teclado. Havia 15 anos que ela não escrevia nada além de bilhetes escolares e listas de compras. Agora precisava construir um texto de verdade. Apagou o título 3 vezes, até encontrar um que lhe pareceu honesto: bancos, novos, velhos problemas, a reforma da praça e a opinião de quem vive o bairro. O texto saiu difícil, mas saiu. Tinha voz, tinha gente, tinha contradição. Na manhã seguinte entregou a matéria impressa a Heitor. Ele leu em silêncio, marcando alguns trechos com lápis. Maíra mal respirava. Nada mal, disse ele, enfim. Tem problemas de ritmo e algumas passagens precisam ser enxugadas. Mas o texto é vivo. Dá para sentir que você foi para a rua, ouviu as pessoas e não só reproduziu o release. Quando pode começar? Amanhã. A resposta saiu antes mesmo que ela pensasse. Então amanhã. Salário de 2 mil reais por mês, mais bônus por publicação. Expediente das 9 às 6. Sábado, meio período. 2 mil reais. Era muito menos do que Cauê costumava ganhar num único negócio. Mas para Maíra aquilo significava liberdade, comida, gás, caderno novo para os filhos, uma chance. Obrigada, ela disse com a voz traindo a emoção. A redação funcionava numa sala ampla, dividida em estações por divisórias baixas. Havia ali jovens repórteres, redatores, um fotógrafo, uma editora de redes. Todos a cumprimentaram com curiosidade discreta.
Você vai cobrir área social, explicou Heitor. Saúde pública, educação, saneamento, transporte. O que mexe com a vida real. Maíra assentiu. Não era a editoria mais glamourosa, mas estava pronta para começar de qualquer lugar. Na primeira semana reaprendeu tudo. Programas, planilhas, ritmo de fechamento, gravação de áudio, estrutura de matéria, entrevista, apuração. Alguns colegas ajudaram, outros a observaram com um ceticismo que ela fingiu não notar. 15 anos fora. Vamos ver se acompanha. Mas Maíra trabalhava como quem tentava recuperar o tempo perdido. Chegava cedo, saía tarde, visitava escola, posto de saúde e comunidade. Escrevia sobre falta de remédio, fila de creche, ônibus lotado, rua sem iluminação, abandono de praça. E os textos começaram a chamar a atenção. Leitores enviavam mensagens, pediam continuidade, agradeciam por finalmente ver seus problemas publicados. Você tem mão para isso, disse Heitor certa vez. Seu texto tem gente dentro. Talvez porque eu também tenha vivido muita coisa do lado de cá, respondeu ela. Depois de um mês, Maíra voltou a sentir o corpo acordando para a própria vida. Em casa, os filhos acompanhavam tudo com uma mistura de orgulho e espanto. Mãe, você tá diferente, disse Gael uma noite. Tá mais viva. E ele tinha razão. Alguma coisa que dormira durante anos voltava a respirar a curiosidade, a urgência, o desejo de descobrir o que estava escondido. Certa tarde, um homem de cerca de 60 anos apareceu na redação perguntando por ela. Chamava-se Anselmo Vieira. Falava baixo e olhava por cima do ombro o tempo todo. Li suas matérias. A senhora escreve sem medo. Eu tenho documentos. Coisa séria. Licitação de obra viária. Maíra sentiu o sangue correr mais rápido. Que documentos? Ele colocou uma pasta sobre a mesa. Contratos, planilhas, notas, cópias de empenho. Dinheiro público indo embora. Asfalto que não foi feito. Empresa de fachada. Gente grande envolvida. Maíra passou os olhos pelas folhas. À primeira vista parecia tudo regular, mas havia valores que não batiam. Serviços pagos sem execução completa. Assinaturas repetidas. Endereços duvidosos. De onde isso saiu? Trabalhei na prefeitura. Me aposentei. Mas a consciência pesou. Ela levou a pasta para casa. Espalhou tudo sobre a mesa da cozinha enquanto os filhos faziam lição. Aos poucos o quadro começou a se formar. Uma empreiteira chamada Horizonte Sul havia recebido um contrato de 15 milhões de reais para recapeamento de vias em vários bairros. No papel parecia perfeito. Na prática havia muita coisa errada. Durante 3 semanas, Maíra viveu entre planilhas, caderno, calculadora e telefone. Conferia valores, cruzava, datas, procurava padrões. Mãe, você não dorme mais? Perguntou Gael, aparecendo na cozinha às 2 da madrugada. Só mais um pouco. Isso é importante. É tipo investigação. Ela sorriu cansada. É exatamente isso. No dia seguinte mostrou tudo a Heitor. Ele leu, assobiou baixo algumas vezes e ergueu os olhos. Se isso se confirmar, vai ser grande. Mas precisa de prova forte. Vai aos endereços. Fala com o morador. Fotografa. Ouve todo mundo. Foi o que ela fez. Nos bairros onde, segundo os contratos, as ruas tinham sido recapeadas, Maíra encontrou crateras, lama e revolta. Asfalto novo, repetiu uma senhora da Rua das Mangueiras indignada. Minha filha, depois da chuva ninguém passa aqui. Faz anos que prometem e não fazem nada. Ela fotografou buracos, registrou depoimentos, ouviu comerciantes, motoboys aposentados. A mesma história se repetia. Dos 5 endereços principais, apenas 2 haviam recebido obras parciais e mal feitas. Depois tentou localizar o escritório da Horizonte Sul. O endereço oficial levava a uma casa simples, onde morava um casal de idosos. Empresa nunca ouvimos falar, disseram. Pesquisa no registro mostrou que a construtora existia no papel, mas não funcionava de verdade. Empresa de fachada. Quando Maíra ligou para o sócio formal, Tomás Neri, ele atendeu tenso. Senhor Tomás, aqui... É Maíra Saldanha, do Jornal da Cidade. Gostaria de falar sobre o contrato de recapeamento da Horizonte Sul. Silêncio. Não sei do que a senhora está falando. Os documentos indicam 15 milhões em repasses. Deve ter algum erro. Boa tarde. Ele desligou. Depois disso, Maíra buscou resposta na prefeitura. Ligou para a secretaria responsável. Fez perguntas técnicas. Pediu entrevista. Ficaram de retornar. Ninguém retornou. Naquela noite, saindo da redação,
Foi abordada por um homem de terno escuro bem apessoado demais para ser casual. Dona Maíra, podemos conversar? Ela parou a alguns passos de distância. Sobre o quê? Sobre o fato de que a senhora tem filhos. Família. Não seria inteligente se meter onde não conhece. Quem é o senhor? Isso não importa. O importante é entender que certas matérias não interessam a ninguém. A senhora devia escrever sobre culinária, comportamento, coisa leve. E se eu não quiser, ele deu de ombros. A escolha é sua. Depois não diga que não foi avisada. Em casa, Maíra ficou horas sentada à mesa em silêncio. O medo não era por ela, era pelos filhos. Mas o aviso só confirmava uma coisa: ela tinha encontrado algo grande. Na manhã seguinte, contou a Heitor o que acontecera. Era esperado, ele disse sem surpresa. Mexeu em vespeiro. Vai continuar. Vou. Mas só se a matéria sair. Sai se estiver fechada. E você não vai ficar sozinha. A redação inteira, de algum modo, se uniu ao redor da investigação. Um fotógrafo a acompanhou a alguns bairros. A editora revisou cada dado. Um colega mais novo ajudou com registros públicos. O avanço decisivo veio quando seu Anselmo apareceu com mais uma pasta. Consegui isso de um ex-servidor. Impressão de e-mails. Naqueles e-mails estavam as peças que faltavam: nomes, orientações, cronogramas, menções a empresas criadas só para receber contratos e repassar dinheiro. Não havia mais dúvida. Maíra escreveu a reportagem ao longo de 3 dias. Checava cada número 2 vezes. Não queria sensacionalismo. Queria solidez. Queria uma matéria impossível de derrubar. O título ocupou 4 páginas do jornal. 15 milhões pelo ralo, como o dinheiro do recapeamento desapareceu. Antes de chegar às ruas, Heitor terminou a leitura e ficou alguns segundos em silêncio. É forte. Muito forte. Vai na capa da próxima edição. Naquela noite, Maíra quase não dormiu. No amanhecer seguinte, segurou o jornal impresso com as mãos trêmulas. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que respirava como ela mesma. A reportagem explodiu. Antes do almoço, a redação já recebia ligações de leitores, agradecendo, denunciando casos parecidos, pedindo novas apurações. O site quase saiu do ar com o número de acessos. À tarde, veículos regionais começaram a repercutir a denúncia. No dia seguinte, a secretária avisou: Maíra, uma repórter da emissora estadual, quer falar com você. Era Clarice Montenegro, jornalista, conhecida do telejornal regional. Elegante, segura e experiente. Sua reportagem teve um impacto enorme. Queremos entrevistá-la no noticiário da noite. Televisão. Maíra sentiu o estômago gelar, mas aceitou. A gravação aconteceu na própria redação. Ela mostrou documentos, explicou o esquema, falou sobre a ameaça que recebera. A senhora teve medo? Perguntou Clarice. Tive. Tenho 2 filhos. Mas a verdade vale mais do que o silêncio. A matéria foi ao ar naquela noite. Maíra assistiu com Gael e Yara no sofá. Mãe, você tá na TV? Yara disse boquiaberta. Estou só fazendo meu trabalho, respondeu Maíra, mas a voz saiu embargada. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Dona Maíra, aqui. É Augusto Nogueira, produtor de um programa investigativo de rede nacional. Vimos sua reportagem. Queremos ampliar o caso. Há indícios de um esquema parecido em outras cidades. A senhora toparia colaborar? Maíra ficou muda por um segundo. Claro. Uma equipe chegou 2 dias depois. Entre eles estava o diretor de reportagem Davi Benevides, um homem de fala calma, olhar atento e energia firme. Trabalharam durante 3 dias. Gravações em ruas esburacadas, entrevistas com moradores, com fontes, com especialistas em licitação. Você tem instinto para investigação, disse Davi antes de ir embora. Já pensou em trabalhar em rede nacional? Ela quase riu. Meses antes, mal tinha dinheiro para a internet. A reportagem especial foi ao ar 2 semanas depois. O caso local apareceu como parte de uma rede mais ampla de corrupção em obras públicas pelo país. Nos créditos, o nome de Maíra Saldanha surgiu em letras grandes, com participação especial da repórter Maíra Saldanha. No dia seguinte, ligaram para ela de novo. Augusto foi direto ao ponto. Temos uma proposta. Queremos você como repórter especial. Investigação, grandes pautas, matérias longas. Salário 3 vezes maior. Maíra olhou para os filhos sentados à mesa da cozinha, ouvindo tudo sem respirar. E meus filhos? A emissora ajuda com mudança, aluguel, escola. A senhora terá suporte. Ela pediu tempo. Não era uma decisão pequena. Sair da cidade onde vivera a vida toda, arrancar os filhos,
do que conheciam tentar outro começo em São Paulo. Eu acho que você tem que ir, disse Gael naquela noite. É a sua chance. Eu tenho medo, confessou Yara. Eu também, Maíra respondeu. Mas a gente iria junto. O que decidiu de vez foi uma mensagem de seu Anselmo. Dona Maíra prenderam 3 servidores. Abriram investigação formal. Valeu a pena. A senhora fez justiça. Vá. O Brasil precisa de gente assim. Ela ligou para Augusto no dia seguinte e aceitou. A mudança para São Paulo abriu uma nova fase. A emissora alugou para eles um apartamento bom num bairro tranquilo. Os filhos entraram numa escola melhor. As primeiras semanas foram difíceis. Cidade grande, ritmo acelerado, redação, enorme gente nova por todos os lados. Mas aos poucos Maíra encontrou seu lugar. Ela cobria corrupção em saúde, educação, saneamento, contratos públicos, desvio de verba. Viajava para outros estados. Entrevistava políticos, empresários, denunciantes. Cada pauta trazia consequências reais: afastamento de gestores, investigações abertas, recursos devolvidos. Você fareja esquema como pouca gente, disse o editor executivo da emissora certa vez. E sabe falar com gente comum. Essa combinação é rara. 6 meses depois, Maíra ganhou um quadro fixo dentro de um telejornal de grande audiência. Deixou de ser apenas a repórter de campo. Passou a conduzir entrevistas difíceis, debates, análises. Seu nome começou a circular em jornais, redes sociais, eventos de imprensa. Gael entrou numa escola forte em matemática e se adaptou rápido. Yara descobriu o teatro e floresceu. Os dois passaram a assistir a mãe com admiração aberta. Lembra quando o pai disse que ninguém ia te querer? Yara comentou uma noite. Maíra suspirou. Lembro. Que idiota. Maíra sorriu. A consagração veio quando lhe ofereceram uma entrevista exclusiva com o ministro da Infraestrutura num programa ao vivo. Era uma das conversas mais importantes do ano. Ela passou 2 semanas estudando números, relatórios, obras, auditorias. No dia da entrevista, parada diante do espelho do camarim, quase não acreditava na própria trajetória. Um ano antes era uma mulher quebrada, chamada de inútil pelo marido. Agora se preparava para um dos momentos mais relevantes da carreira. A entrevista foi um sucesso. Maíra fez perguntas precisas, cobrou respostas, impediu desvios, conduziu o ministro com firmeza. Quando saiu do estúdio, o telefone já estava cheio de mensagens. Naquela mesma noite, a centenas de quilômetros dali, Cauê estava num bar de hotel com parceiros de negócios. Conversavam sobre contratos, quando um deles apontou para a televisão ligada acima do balcão. Olha essa jornalista. Apertou bonito o ministro. Mulher afiada. Cauê ergueu os olhos e quase engasgou com o uísque. Na tela estava Maíra, sua ex-mulher. A mulher a quem ele havia dito 1 ano antes que ninguém mais a quereria. Agora ela vestia um blazer impecável, falava com segurança diante das câmeras e comandava a entrevista com uma inteligência que fazia o estúdio inteiro se curvar ao ritmo dela. Como é o nome dela mesmo? Perguntou um dos homens. Maíra Saldanha, respondeu outro. Essa aí é braba. Tem prêmio Investigação, repercussão nacional. Cauê ficou paralisado. Naquela noite no quarto do hotel começou a pesquisar tudo o que podia sobre ela. Reportagens, perfis, entrevistas, prêmios, participações especiais, um currículo que crescia diante dos olhos dele como uma sentença. Enquanto isso, a vida dele afundava. Parte dos contratos da antiga construtora dele havia sido puxada para a auditoria depois do escândalo iniciado pela reportagem de Maíra. A empresa não era o centro do esquema, mas aparecia envolvida em sobrepreço, execução precária e acordos obscuros. Clientes se afastaram, parceiros sumiram. A licença de operação foi suspensa. Processos começaram a surgir. Lavínia, a jovem amante por quem ele destruíra o casamento, revelou-se tudo o que Maíra nunca fora: superficial, caprichosa, impaciente. Queria viagens, restaurantes, fotos, presentes, uma vida cara, num momento em que ele mal conseguia segurar os próprios escombros. Numa tarde, ela entrou no escritório furiosa. Você mudou. Tá chato, duro, deprimido. Eu não vou ficar vivendo o problema de homem velho. Cauê a olhou em silêncio. 1 ano antes ela lhe parecera juventude, leveza, recomeço. Agora parecia vazia. Lavínia, isso acabou. Ela gritou, ameaçou, chorou, acusou e foi embora batendo a porta. Depois disso, ele voltou ao computador e entrou de novo no portal da emissora onde Maíra trabalhava. Havia fotos dela recebendo homenagem, participando de painel de jornalismo, entrevistando autoridades.
Numa delas estava ao lado de Davi Benevides, agora editor-chefe do programa investigativo. Alto, elegante e discreto, com uma expressão de admiração tão clara ao olhar para ela que Cauê sentiu um peso amargo atravessar o peito. Na legenda, Davi Benevides e Maíra Saldanha durante a cobertura especial sobre contratos públicos. Cauê fechou o notebook e entendeu tarde demais que tinha perdido a única mulher que realmente construíra algo com ele. Na solidão do apartamento alugado, sem família, sem paz, e com o negócio desmoronando, ele começou a ligar para Gael. O filho atendeu seco. Oi, filho, como você está? Bem. É sua mãe. Silêncio. Depois a resposta veio fria. E desde quando você se importa? Isso se pé. Pai não larga a família por causa de secretária novinha. Cauê fechou os olhos. Gael, a gente sabe por que sua empresa está afundando. Mãe contou. Você se meteu onde não devia e agora está pagando. Só que a diferença é que ela lutou para subir. Você caiu sozinho. O filho desligou. Durante semanas, Cauê viveu entorpecido. O dinheiro diminuía. Os amigos sumiam. E na televisão, Maíra aparecia cada vez mais forte, mais respeitada, mais luminosa. O auge daquela humilhação chegou na cerimônia do Prêmio Imprensa Livre, uma das maiores premiações do jornalismo nacional. Maíra estava indicada pelo conjunto de reportagens investigativas sobre corrupção em contratos públicos. Cauê assistiu à transmissão sozinho. Quando anunciaram o nome dela como vencedora, o auditório inteiro se levantou. Maíra subiu ao palco com um vestido azul escuro elegante, o cabelo preso, os olhos brilhando. Segurou o troféu e falou ao microfone com a calma firme de quem sabe exatamente o valor da própria história. Este prêmio não é só meu. Ele pertence a toda mulher que já ouviu que seu tempo acabou. A toda pessoa que foi diminuída, descartada, subestimada. A vida não termina quando alguém decide sair dela. Às vezes é ali que ela finalmente começa. Cauê chorou. Chorou como não chorava havia décadas. No dia seguinte tentou ligar para ela. O número pessoal não funcionava mais. Ligou para a emissora. A secretária informou educadamente que Maíra não atendia chamadas pessoais por aquele canal. Então ele escreveu um e-mail longo. Pediu perdão. Disse que tinha errado. Disse que se orgulhava dela. Disse que queria conversar. Não houve resposta. Um mês depois, uma coluna social publicou discretamente que Maíra e Davi Benevides estavam juntos. A nota dizia que o casal planejava oficializar a relação em breve. Na entrevista dada pela emissora sobre um novo projeto, Maíra comentou com simplicidade: Davi me respeita como profissional, como mulher, como pessoa. Ele não quer que eu seja menor para caber na vida dele. Cauê desligou a televisão. Tudo havia acabado, mas para Maíra a história seguia. 2 anos depois daquela noite em que o casamento ruiu, ela estava diante do espelho do camarim, ajustando os brincos antes de mais uma cerimônia. Receberia o prêmio de melhor reportagem investigativa do ano. A maquiadora fazia os últimos retoques, mas Maíra mal percebia. Pensava no tamanho do caminho percorrido. Está pronta? Perguntou Davi, entrando com um sorriso tranquilo. Alto, seguro, gentil, com fios brancos nas têmporas e uma presença serena, ele havia se tornado ao longo daqueles meses abrigo e parceria. Conheceram-se no trabalho. Primeiro veio o respeito profissional, depois a confiança, depois um afeto fundo, sólido, maduro. Quase ela respondeu, e o coração deu aquele pequeno salto de sempre ao vê-lo. Você merece tudo isso, ele disse, aproximando-se e colocando as mãos nos ombros dela. O seu trabalho mudou vidas. Era verdade. As reportagens de Maíra tinham ajudado a abrir investigações, derrubar esquemas, devolver recursos públicos, expor redes inteiras de desvio. A porta do camarim se abriu e os filhos entraram. Agora Gael tinha 18 anos e Yara 16. Mãe, eu tô orgulhosa demais, disse Yara abraçando-a. Na cidade grande a menina tinha ganhado voz, confiança e um brilho que antes vivia escondido. E eu gravei tudo, anunciou Gael levantando o celular. Um dia ainda faço um documentário chamado Como Minha Mãe Virou Gigante. Gael havia decidido cursar jornalismo. Dizia que queria trabalhar com verdade como a mãe. Yara sonhava com palco e dramaturgia. Vamos? Perguntou Davi. No auditório, Maíra caminhou até o palco sob aplausos. Rostos conhecidos, colegas, diretores, jornalistas que admirava. Ao pegar o troféu, respirou fundo. 2 anos atrás eu era uma mulher sem renda, sem chão e com 2 filhos para criar. Ouvi que meu tempo havia passado, mas descobri que nenhum relógio é mais forte do que a coragem de recomeçar. A idade não fecha portas. O medo, sim.
Quando a gente decide continuar a vida, encontra um jeito de responder. Houve aplausos, longos risos emocionados, gente de pé. Na primeira fila, Davi a olhava com amor e orgulho. Os filhos choravam sem vergonha. Depois da cerimônia, voltaram juntos para casa. No carro, Gael falava da faculdade. Yara comentava uma audição. Davi mencionava a possibilidade de um projeto internacional. E você, o que acha? Ele perguntou a Maíra. Ela sorriu. Acho que estou pronta para qualquer desafio, desde que a gente vá junto. Sempre juntos, disse ele, apertando a mão dela. Mais tarde, já em casa, Maíra saiu para a varanda com o troféu nas mãos. A cidade brilhava diante dela, vasta, intensa, viva. O telefone vibrou. Era uma mensagem de Heitor Valença. Assistimos tudo da redação. Choramos de orgulho. Você provou que talento não tem prazo. Maíra sorriu e guardou o celular. Em algum lugar daquela mesma cidade, havia homens como Cauê vivendo de arrependimento. Mas aquela já não era mais a história dela. A história dela era outra. Aos 45 anos, Maíra Saldanha era feliz. Tinha um trabalho que mudava realidades. Um homem que admirava sua inteligência antes de qualquer outra coisa. Filhos que se orgulhavam da mãe. E, acima de tudo, tinha a si mesma de volta. Ninguém vai te querer, ele dissera. Como ele estava errado. Aos 43, a vida de Maíra não acabou. Aos 43, ela começou. Maíra entrou no apartamento onde sua verdadeira família a esperava. Uma família construída sobre respeito, afeto, presença e escolha. Lá fora, a cidade continuava acesa, e diante dela havia ainda uma estrada inteira de descobertas, conquistas e liberdade. Obrigada por acompanhar esta história. Escreva nos comentários o que você achou, e se a história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas.